Olá, meus irmãos, graça e paz esteja convosco. Motivo de satisfação muito grande é ter o prazer agora de estudar essa lição com o título Seja uma bênção ao mundo inteiro. Já pensou, irmãos, em passar na vida das pessoas e deixar sempre um legado? Deixar uma vida, sabe, um traço de bênção para a vida daquela pessoa? Agora me veio à mente meu irmão, sabe? Eu tive um irmão que ele já faleceu, e ele era muito prestativo na sociedade que o cercava. Aqui mesmo na minha vizinhança, todos amavam ele. Por quê? Ele tinha o prazer de fazer as coisas para as pessoas da melhor forma possível. Ele era um ótimo encanador, ele era um ótimo eletricista e fazia as coisas sem querer nada em troca. E ele dizia para mim o seguinte: Zinho, quando eu morrer, eu quero que cada casa tenha um pedacinho de mim. E no seu funeral, irmãos, foi triste porque eu usei as palavras que ele disse. E quando eu falo triste, as pessoas lembravam, porque na casa de cada um deles, ele tinha consertado um chuveiro elétrico, tinha consertado uma televisão não, perdão, um ventilador, um liquidificador, enfim, alguma coisa ele fez, uma instalação elétrica. Ele era fantástico e ele sempre quis fazer valer, fazia isso com muito amor e carinho. Aqui, essa lâmpada que a gente está aqui iluminada agora é fruto do trabalho dele. Ele era uma pessoa espetacular. Eu cheguei a dizer isso, olha, o meu irmão deixou um legado fantástico de ser bom na vida dos outros, fazer valer, ser uma pessoa de bênção na vida dos outros. E aqui o texto começa falando de Abraão, né? Abrão, perdão. Quando ele chegou para Abraão e disse assim: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Só que antes ele fala assim: seja uma bênção, se tu uma bênção. Irmãos, não tem coisa melhor do que você viver na vida das pessoas para deixar uma boa reputação, um bom caráter, deixar um legado de fato na vida daquela pessoa. E se tratando das coisas espirituais, aí esse legado se torna ainda muito mais interessante. Quando Deus disse a bênção para Abraão, e lembrando, Abraão era um politeísta, tá? Adorava vários deuses, e Deus pede para que ele se desloque. E antes que você pergunte, mas como assim, Abel? Abraão era politeísta, ele era pagão. Josué, quando descreve da condição dele, no capítulo 24 e o verso 2 e 3, ele dá um parecer de que quando Deus tirou da casa de Terá, tirou da casa da idolatria. Então Abraão vivia em um mundo que o cercava com o paganismo. Mas Deus fala para ele, Deus não tira ou arranca ele de lá. Ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai. Olha, três coisas que ele pede: a terra, o ambiente que o cercava, a parentela, seus parentes próximos e os seus pais, especificamente. Então ele tem que se deslocar de tudo. Foi dessa forma que Abraão de fato se tornou uma bênção para o mundo. Ele aceitou o chamado e se deslocou. Será que nós teríamos também essa condição de Deus nos chamar de um lugar para outro e ser uma bênção lá e dizer que nele todas as pessoas da terra seriam abençoadas? E de fato assim foi. Porque o que aconteceu? Primeiro, Abraão se casa com Sara, tem um filho chamado Isaac. Irmãos, é interessante porque, por mais que antes de Isaac nascer, Sara ri e Abraão ri em seguida, e o nome de Isaac quer dizer riso ou risada, sorriso, a gente quando olha essa questão, Deus começa a externalizar aquele riso do qual aconteceu ali, embora o riso de incredulidade da parte de Sara, Deus tornou um motivo de riso para uma certeza, não de incredulidade. Por quê? Quando Cristo vem mais adiante disso, os próprios anjos chegaram para os pastores e disseram assim: eis que vos trago uma boa nova que é de grande alegria. Grande alegria. Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Um dos frutos, ou uma das características do fruto do Espírito Santo é alegria, regozijo, júbilo. Então, Cristo nos trouxe essa alegria e, de fato, é motivo de riso para nós. Não um riso qualquer, mas um riso de certeza, de satisfação, de alegria. Eu vejo que esse título que foi dado à pessoa do filho, né, o filho único de Abraão, e ele concedeu aquela bênção, tudo foi uma manifestação de um deslocamento. Ele aceitou. Eu preciso, irmãos, aceitar o chamado de Deus. Eu preciso aceitar o seu pedido de se deslocar para um outro lugar e ali ser uma bênção. Se Deus assim me chamar, que eu esteja pronto para dizer como disse Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que essa maneira, essa forma que procedeu Abraão,
trouxe bênção para tudo. E aqui embaixo, a lição fala de alguns pontos que eu vou tentar salientar para vocês da forma bem breve. Leia os textos a seguir, o que cada um deles diz sobre a aliança de Deus. Gênesis 3,15, nós vimos que Cristo é ali retratado ou representado pela semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Logo, ele criou uma inimizade e trouxe esperança que essa inimizade nos trouxesse salvação em Cristo. Mais adiante, em Gênesis 17, verso 19, quando fala de que em Isaac seriam benditas todas as nações da terra e nele as bênçãos do próprio sorriso traria alegria para os demais. Então eu entendo que na pessoa de Isaac, que também fazia parte da promessa que Deus proferiu a Abraão, se estenderia a ponto de chegar mais na frente a pessoa de Cristo. O outro texto de Números 24, verso 17, quando Balaão dá uma profecia ali e fala de cetro, o cetro não se arredará de Judá. Então assim, o que está sendo tratado de cetro tem a ver com governo, com reino. Esse cetro, embora seja aplicado para Davi e com o seu reinado que viria, ele é aplicado de maneira mais profética e abrangente a Cristo. Davi foi um reino temporal, para uma nação específica. Cristo era o rei do mundo, o rei maior. E esse cetro aqui é dito com clareza da pessoa de Cristo, que viria para governar o mundo todo. Em Isaías 9, verso 6, fala que o governo estava sob os seus ombros. Jesus governaria para sempre e ele traria um governo totalmente diferente, porque ele seria chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Cristo, o reino da paz seria de fato manifesto. Daniel 9, 24 a 27, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e retratado aqui, ou retirado aqui as 70 semanas, é dito que nas 70 semanas o povo teria a oportunidade de se arrepender, o povo teria a oportunidade de, através daqueles 490 anos de graça concedidos ao povo judeu, ele teria a oportunidade de rever a sua conduta e se voltar. E interessante, no fim das 70 semanas, ali próximo ao final dela, né, o Messias viria. E na sétima e na metade da última semana, o Messias iria ser tirado, ou seja, ele iria morrer, o ungido morreria. Logo, aquela morte traria salvação para os outros. Logo, também entendemos aqui que esse era um tempo preciso da vinda de Cristo a este mundo e sua volta futura. E em Mateus 1,21, aí então se confirma a profecia da volta de Cristo, quando diz: Jesus, ele era o nosso maior e melhor, nosso maior e melhor em tudo. Por quê? Quando ele nasce, o anjo chega a dizer assim: ele porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o título que foi dado ao segunda pessoa da divindade, Cristo Jesus, foi um título de salvação para o mundo. Ele salvaria de fato todos nós dos nossos pecados. E ele faz isso hoje também. Então, que você o aceite a cada dia. Que Cristo nasça em seu coração sempre. Que o chamado dele seja constantemente. Porque constantemente, irmãos, somos assaltados pelo pecado, pelo mal e pela malignidade do inimigo. Logo, se aceitarmos o seu chamado, seremos bem-sucedidos. A nossa vida terá um prazer e poderemos dizer com alegria: não ando só, Jesus ao lado tenho. E também o outro hino que diz assim, né? A todo lugar eu irei com Jesus. Se ele lhe chamar, o outro hino agora que veio à mente. Eita, agora veio à mente, mas fugiu. Fugiu, perdão. O que a gente deve levar... lembrei agora. Onde quer que Jesus mandar, sempre junto dele eu irei andar. A gente vai falando, os hinos vêm surgindo na mente e a gente vai então falando aqui para vocês. Enfim, esse é o nosso legado, esse é o nosso propósito. Fazer valer o chamado de Deus para que sejamos uma bênção ao mundo inteiro. Deus abençoe você, ele conceda um ótimo dia e aceite esse chamado, porque Cristo aceitou o se entregar por mim e por você, e nos entreguemos a ele, para a glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado a Deus pelo chamado que nos concede. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos uma bênção para o mundo. Que sejamos de fato uma bênção ao nosso redor e as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos possam, na verdade, conhecer o Deus a qual servimos. Pedimos a Ti o perdão pelos pecados, a Tua direção e a intervenção do Teu Espírito em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente e que sejamos o chamado de Cristo para um mundo que perece sem salvação. E aqui, através de nós, façamos valer
essa interpelação da parte de Cristo, dele ser chamado e atender à sua vontade. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença, até o próximo estudo, até logo.